Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez de perguntas e respostas. Eu pedi para vocês enviarem lá no Instagram algumas perguntas para eu responder aqui no vídeo. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, @ThaisCaiadoMoreira. É bem simples, é só meu nome mesmo. E você é convidado para estar lá comigo também no Instagram. E hoje eu vou responder algumas perguntas sobre diversos temas. E, gente, tá variado mesmo o tema dessas perguntas. Foi desde pergunta sobre relacionamento até perguntas teológicas. Então venha comigo para mais esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com outras pessoas que também podem ter as mesmas dúvidas que você. Então, vamos lá e seja bem-vindo a mais um vídeo. E a primeira pergunta que fizeram lá no Instagram, olha só essa pergunta um pouco difícil. Você acha que o anticristo já está entre nós? Na primeira vez que eu li, a minha resposta inicial é não acho. Mas eu vou embasar biblicamente para você. A passagem mais clara assim, na Bíblia com relação ao anticristo é Apocalipse 13. E eu vou ler para vocês o versículo 7 e 8, antes você pode ler o capítulo completo, que diz assim, acerca da besta. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então aqui, muito claramente, está se falando que a besta ela vai ser alguém que vai ter um poder que eu, pelo texto e pela referência lá de Daniel 7 também, porque se você perceber, se você ler o capítulo 7 de Daniel, ele vai ter um sonho onde ele vai falar de 4 bestas, que são 4 governos, e tem a interpretação lá. Mas acerca da 4ª besta, lá em Daniel vai dizer que era ser um governo completamente diferente dos outros. Então, bem claramente aqui em Apocalipse 13, está falando desse governo diferente. Então, se estão falando de um governo, de um poder governamental, esse poder governamental ele vai governar todo povo, tribo, língua e nação. A gente ainda não tem hoje alguém com tanto poder, que tem um poder tão abrangente acerca de todo o mundo. Então ainda não chegou esse momento. Então eu creio que ele ainda não está entre nós, porque seria visível, seria mais claro. Então, respondendo rápido aqui essa pergunta, senão eu vou ficar só aqui falando de anticristo, isso aqui dá um tempão aqui de vídeo. Mas você pode pesquisar mais sobre isso, ler o capítulo inteiro de Apocalipse 13 e Daniel 7 também. E a segunda pergunta que me fizeram, já aqui para os jovens aí, que às vezes tem essa dúvida. É estranho a moça dar o primeiro passo? Chamar para sair? O que você acha? Bom, eu falo como mulher, né? Eu casei na igreja, namorei na igreja. E meu pai era pastor também da igreja. E eu tenho uma visão assim, não é pecado, né? A Bíblia não diz que apenas o homem dará o primeiro passo. Não existe esse mandamento na Bíblia. Eu creio que a mulher ela pode sim dar um passo, né? É uma mulher segura, que tem certeza de quem ela é, de que ela é amada por Deus, que ela é filha amada. Ela tem segurança, ela não vai se importar tanto se o cara dizer, não, tá bom, então tchau. Então eu creio que a mulher pode sim dar o primeiro passo, mas... Entretanto, porém, todavia, eu creio que chamar para sair talvez seja demais. Para mim, Thaís, né? Não tô dizendo que é uma lei, que é uma regra. Mas eu creio que chamar para sair é importante para o homem dar o primeiro passo. Você, mulher, pode dar uma ajudada, né? Tem uns homens mais tímidos, tem uns homens que têm muito medo da rejeição, eles acham às vezes que a gente vai dizer não, que a gente é má. Eu sei que a gente só aparece, mas depois do quarto você tá chorando, ele não me chama pra sair. Então, mulher, você tem que dar uma facilitada, né? Você tem que dar umas dicas, ajudar o rapaz, para que ele, então, tome o passo de chamar você pra sair. Como que eu faço isso, né? Você pode chegar e perguntar. Eu creio que a mulher ela pode chegar e falar, e aí, meu irmão? E aí? A gente tá conversando, qual vai ser os próximos passos, eu quero agradar a Deus, essa é a minha visão de namoro cristão, gente, você tá conversando comigo, quais são suas intenções? Você, mulher, pode ser direta, eu acho que é importante, não fique esperando tanto que às vezes o homem ele pode ter esse receio. E aí você, dando essas dicas, o homem vai se sentir um pouco mais confortável e ter essa liberdade de chamar você pra sair. Então, entendeu? Fica a dica aí. E homens, fica a dica também. Tenha coragem, seja homem. Como foi o processo de receber uma igreja para pastorear junto com seu esposo? Sentiu medo? Gente, o processo de receber uma igreja, eu creio que
o Matheus, meu esposo, ele sentiu mais medo que eu. Como eu era filha de pastor e eu já tinha um chamado muito grande em relação a isso, eu não senti tanto medo na hora. Mas o processo, depois que eu já estava hoje que é a nossa igreja, a NIVNC, ou Nívia Norte, foi muito difícil. Quando a realidade bateu a nossa porta, nós tínhamos 23 anos de idade, pastoreando uma igreja já com pessoas de idades diferentes. Tinha pessoas que tinham 20 anos de casamento e a gente ali com 23 anos de idade, 1 ano de casados. Então, na hora que essa realidade de que eu era muito nova, eu e o Matheus éramos muito novos, recém-casados, e de repente ali nós tínhamos que liderar pessoas muito mais velhas, pessoas que nos olhavam assim, quem são esses dois aqui que vieram nos pastorear? Nós sofremos assim, nós sentimos esse receio, nós sentimos muita rejeição das pessoas. E Deus trabalhou o nosso coração nisso, trabalhou o nosso orgulho, porque a gente chega, às vezes eu vim de uma igreja que é muito grande, muito bem estruturada. E às vezes a gente vem de uma igreja grande para pastorear uma igreja menor, achando que a gente sabe tudo, achando que a gente sabe muito, que nós temos muita experiência, que eu sei fazer. E a realidade, quando a gente chegou, Deus nos mostrou: "Ei, vocês não sabem nada. Eu vou levar vocês para as minhas mãos, eu vou quebrar vocês e eu vou formatar agora quem eu quero que vocês sejam." Deus fez isso comigo, com o Matheus, sabe? Ele pegou e despedaçou os nossos planos, os sonhos que a gente tinha para a igreja. A gente veio cheio de sonhos, Deus despedaçou, fez tudo dar errado. E ali, quando a gente entendeu que a gente só tinha que depender de Deus, nós nos jogamos aos pés do Senhor, assim, literalmente, de oração mesmo. Nós nos aprofundamos em oração, em palavra. E ali o Senhor nos sustentou. E dali nós tivemos medo muitas vezes, pensamos em desistir algumas vezes, mas o Senhor sempre nos sustentava e nos levava para a vontade dele. E hoje já vamos fazer 8 anos, eu acho que nós estamos na NIVNC, e o Senhor tem sido maravilhoso com a nossa igreja. Como filha de pastor, você pensava que seria mulher de pastor? Sim, gente, eu pensava sim. Eu recebi um chamado de Deus, eu acho que eu tinha lá pelos meus 18 anos de idade, quando eu entendi que Deus queria que eu continuasse o legado da minha família e fosse uma mulher de pastor. Eu tinha muita certeza no meu coração que eu não ficaria na igreja atual que eu estava por muito tempo, que eu precisava sair dali para avançar no reino de Deus, para ser uma missionária, ser mulher de pastor. Eu não sabia exatamente, mas eu sabia que eu não ficaria ali muito tempo e que eu estava disposta a pastorear uma igreja se fosse preciso, a me mudar para onde Deus me enviasse. Eu tinha isso muito no meu coração, tanto que quando eu estava conhecendo o Matheus ainda, eu falei logo isso. Eu fui clara com ele, transparente: olha, o Senhor me deu esse chamado, eu creio que é isso que Deus quer que eu faça, eu quero casar, namorar e casar com alguém, afinal, namorar é para casamento. Então, desde antes de namorar, eu falei: eu quero namorar com alguém que pense nisso também. Pode não ter esse chamado tão claro como eu tinha, mas que queira fazer a vontade de Deus. E o Matheus, ele me falou, né, cara, não tem esse chamado tão claro assim como você, não, tenho medo, sim, mas eu quero fazer a vontade de Deus, e onde Deus me mandar, eu vou. Então eu amei, é esse tipo de cara que eu quero casar. E é por isso que nós casamos. Essa aqui também é uma pergunta mais teológica. Muita gente já me fez essa pergunta outras vezes, tá? Então eu achei muito interessante trazer ela pra cá, que é: fale sobre Hebreus 6:4. Eu acho bem difícil de entender. O que Hebreus 6 fala? Hebreus 6 é um capítulo um pouco, assim, confuso para algumas pessoas, porque algumas pessoas interpretam ele como uma passagem que fala que nós, cristãos, perdemos a salvação. Nós não cremos que a salvação é algo que se perde. A gente crê que a salvação ela é eterna, afinal é vida eterna. Deus nos deu a salvação uma vez para sempre. Mas, Thaís, e esse texto? O que ele fala? Mas antes, a gente precisa ler todo o contexto, porque existe um contexto. A gente não pode pegar um texto e tirar ele do contexto, senão assim que entra as heresias, né? Então, Hebreus 6, desde o versículo 1, vai dizer assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Aí vem o versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Lembre que ele falou, portanto, lá no versículo 1, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Então, quando o versículo lá no capítulo 4 vai dizer: uma vez que vocês foram iluminados, provaram o dom celestial, ele está falando desses princípios elementares, ensinos elementares a respeito de Cristo. Então, uma vez que você ou eu, ou uma pessoa que frequenta uma igreja, ela entra numa igreja, ela conhece o evangelho, seus olhos são iluminados pelos princípios elementares a respeito de Cristo.
quando elas provam do dom celestial, daquilo que está acontecendo, da ação do Espírito Santo na igreja, quando elas vivenciam. Então, quando a pessoa entra na igreja, ela começa a estudar a palavra, ela vivencia milagres, ela vivencia aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Ela experimenta a bondade de Deus. Salvo ou não, se você obedecer aos princípios da Bíblia, você vai ser abençoado. Não tem como. Então, você vai experimentar a bondade de Deus, o poder dela que há de vir, e mesmo se você experimentar tudo isso, e essa pessoa ela cai, ela abandona o evangelho, ela dá as costas para o sacrifício de Jesus, o que o versículo está falando é que essa pessoa é impossível que seja reconduzida ao arrependimento, porque ela rejeitou a única coisa que poderia dar salvação a ela, que é a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus. Então, para essas pessoas, não tem como elas serem reconduzidas ao arrependimento, porque elas já rejeitaram aquilo que lhes daria o arrependimento. Essa passagem, se a gente entender todo o contexto, ela não está falando que a pessoa foi salva e ela perdeu a salvação. Ela está falando daquelas pessoas que viveram, que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes daquilo que o Espírito Santo estava fazendo, que vivenciaram, que viram milagres. Mas elas deliberadamente rejeitaram, viraram as costas, caíram, se afundaram, decidiram viver no pecado. Essas pessoas, é impossível que elas sejam reconduzidas ao arrependimento, porque elas já sabem, elas provaram, elas viveram, mas decidiram não querer. E elas são indesculpáveis diante de Deus, porque elas nunca vão poder dizer eu não sabia, porque elas souberam, elas provaram, elas viram, mas mesmo assim rejeitaram. Então, você que talvez você realmente entregou sua vida a Jesus, você tem o Espírito Santo, Deus já testificou isso no seu coração, mas você por algum motivo, no processo aí, caiu, mas você se arrependeu genuinamente, você se arrependeu dos seus pecados e voltou. Gente, essa passagem não é pra você. Porque ele está dizendo assim que é impossível que seja reconduzido arrependimento. Se você está arrependido, essa mensagem já não é para você. Porque para essas pessoas elas não vão ter arrependimento. Elas não vão ter. Elas não vão voltar. Não é para elas isso. Então você experimente a graça de Deus. A graça de Deus te alcança hoje. Talvez Deus mandou essa pergunta aqui para falar para alguém que está aqui me ouvindo. Que a graça de Deus te alcance. Você é perdoado. Não tem esse negócio, é porque eu não me perdoei. Não, quem é a gente para se perdoar? Se Deus nos perdoou, isso basta. Segue aí em frente, com os olhos fixos em Jesus. Deixa o pecado para trás e segue em direção a Jesus. O que Jesus falou para a mulher adúltera? Vai, não peques mais. Então, vá, se levante e não peques mais. Você é filho, filha amada de Deus. E Jesus tem uma nova história para você. Como colocar ou ver Jesus nos momentos mais simples do dia a dia, do ordinário. Você colocou assim, entre parênteses, ordinário. Ordinário são as coisas do dia a dia, né? Então você tá lavando a louça, você tá arrumando a casa, você tá no ônibus, você tá no carro, no trânsito. Nós podemos sim ver e colocar Jesus. Na verdade, esse é o ideal, a gente caminhar com Jesus durante todo o nosso dia. E existem algumas práticas, e eu vou dizer algumas que eu gosto de fazer. Então você está fazendo algo, você está fazendo uma atividade, elogie Jesus. Elogie atributos de Deus. Então você está olhando, você está caminhando parado. Em vez de ficar pensando na preocupação do dia, olhe para as árvores, olhe para as pessoas, para o sorriso de uma criança e elogie, nossa Jesus, como tu és criativo. Nossa, Jesus, como o céu tá lindo hoje. Obrigada por me presentear com esse céu. Sabe, a gente elogiar Jesus nas coisas pequenas. Outra coisa interessante de se fazer, de colocar Jesus ali na sua atividade, é oferecer o que você estiver fazendo a Ele. Por exemplo, você tá lavando uma louça, em vez de ficar, ai, que saco que tô lavando essa louça, você vai dizer, Jesus, tu és digno de eu lavar essa louça. Eu vou lavar essa louça pra ti. Porque tu és digno. Eu não tô lavando essa louça pro meu marido, pros meus filhos, somente. Ou pra minha mãe, pro meu pai, não. Quando eu tô lavando essa louça, sim, eu tô fazendo pra minha família, mas eu tô fazendo pra ti. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente fizer, a gente deve fazer como para o Senhor. E Ele receberá a recompensa. Então, gente, faça essas coisas do dia a dia, dando ao Senhor. Principalmente aquelas mais chatas, sabe? Mais difíceis que você não gosta, você vai lembrar. Deus é digno disso aqui que eu tô fazendo. Outra atividade é olhar pra natureza e contemplar. Eu gosto muito de fazer isso, eu sou melancólica, né? Então sou suspeita por falar. Eu moro no meio da mata, então não é muito difícil. Sempre tem pássaro e arara passando. Mas eu gosto de parar e olhar, uau, Jesus. Você já viu um tucano de perto? Um dia desse um tucano pousou aqui no telhado perto de casa e eu pude observar o bico dele, tem uma linha perfeita que nem você com uma régua ia conseguir fazer. É uma linha perfeita. E eu, nossa, que incrível! E aí eu fiquei contemplando
simplesmente ao passear na varanda da minha casa, sabe? A gente precisa trazer Deus pro nosso dia a dia, porque Ele já está. Na verdade, é a nossa consciência que tem que estar na presença de Deus. Outra atividade também que você pode fazer é cantar louvores, agradecer enquanto você faz as coisas, colocar uma pregação enquanto você arruma a casa, colocar uma música de louvor. Não coloque aquele tuts-tuts, não. Sei que você coloca pra malhar, pra academia. E olha lá, né? Porque eu até na academia, eu fico ouvindo louvor. E a 7ª pergunta que me fizeram lá no Instagram foi: Thaís, como ser intencional ao conhecer alguém? Dicas práticas, por favor. Eita, a pessoa pediu por favor. Por que será aí? Uma prática para ser intencional é fazer perguntas intencionais, que serão relevantes, né, nesse possível relacionamento. Então você quer conhecer alguém para quê? O objetivo de você querer conhecer alguém é para ter um namoro com o objetivo de casamento. A gente não namora só pra bater papo, só pra passar o tempo, pra beijar, algo assim. Não, o namoro cristão é um namoro com propósito de casamento. Ele não é muito longo, porque é com propósito de casar. Então, antes de namorar, você tem que fazer perguntas intencionais. Então, vocês podem estar num grupo de amigos, e ali no grupo de amigos, se a pessoa tá, você pega e faz perguntas intencionais. Qual o seu maior sonho? Então essa é uma pergunta assim que você não faz todo dia para os seus amigos, mas é uma pergunta intencional. Qual é o seu maior sonho? Se a pessoa diz: o meu maior sonho é ganhar muito dinheiro, ser milionário. Bom, se esse não é seu maior sonho, se você tem um sonho de servir, de ter a sua vida aos pés do Senhor para servir a Ele, você vai ver logo: esse cara não é para eu casar, ou essa menina, acho que ela vai ser fútil. Eu vou ter que ralar muito para fazer essa menina feliz. Ou você pergunta o seu maior sonho e a pessoa diz: eu quero ser missionária, eu quero ir pra África. E o seu sonho, menino, não é isso. Você quer ter um emprego, servir numa igreja local e tal. Cara, é importante você saber, por isso que é importante perguntar. Outra pergunta que você pode fazer: como você se vê daqui a 5 anos? É legal você conhecer, então seja intencional. Sabe, você vê que a pessoa assim tá voando, né? Ela não tá preparada pra namorar, então você já sabe aí. Vocês podem sair uma vez juntos, né? Se vocês já perceberam assim que essas perguntas iniciais aí tá batendo, vocês podem sair e fazer perguntas mais específicas, né? O que mais te irrita? Com quanto tempo, se você fosse namorar alguém, com quanto tempo você se vê namorando? Então, eu acho que fazer pra gente ser claro na comunicação é esse o momento, gente. Antes de namorar, eu já consigo ver se a pessoa vai se alinhar com meus propósitos ou não. Como lidar com a estagnação espiritual depois de longos anos de caminhada com Cristo? Eu fiz um vídeo sobre isso, que tá aqui no meu canal, vou colocar aqui em cima, acho que é aqui em cima, que fala sobre como sair do raso, como crescer espiritualmente. E esse vídeo ele foi bem voltado para pessoas que já estão há um longo tempo de caminhada cristã. Então assista lá esse vídeo que pode edificar muito a sua vida e te ajudar. Ali eu falo mais, né, dou dicas mais pontuais. Mas falando aqui nesse vídeo rapidamente, eu acho que eu posso falar sobre isso porque eu sou cristã há muitos anos, há mais de 20 anos. Eu já passei por muitos períodos de estagnação espiritual, mas existem práticas que me fizeram, e eu acho que a principal que me fez tirar da estagnação espiritual foi a oração. Eu aprofundar minha vida de oração me tirou do nível espiritual que eu já estava ok, eu já meditava, fazia meu devocional todos os dias, eu já decorava meus versículos, eu servia no ministério da igreja, não estava fazendo nada assim de grandes pecados, mas eu cheguei no ponto em que eu perguntei: é só isso, Deus? E ali o Senhor foi me mostrando, colocou pessoas na minha vida que me mostraram que ainda tinha muito mais. É como se a gente só estivesse molhando os pés na praia, sabe? Você já foi na praia, ou na beira do rio mesmo, você tava só molhando os pés, mas existe um oceano de Deus pra conhecer, e a gente tá só ali molhando os pés, achando que tá tudo bem, tô na praia, tô molhando os pés, e você é salvo, mas tá ali só com seus pés molhados, quando existe um oceano ainda de Deus pra conhecer. Gente, acho que nessa vida você pode ir cada vez mais, e ainda vai ter mais de Deus pra conhecer. E a oração é esse caminho que se você se aprofundar cada vez na oração junto com a palavra, né, as duas coisas andam juntas. Senão eu vou orar para um Deus que eu não conheço, mas a oração alinhada com a palavra vai te fazer conhecer Deus de uma forma mais profunda. Então, como eu falei, nesses meus primeiros anos de ministério, quando eu me vi ali sem saber o que fazer, com medos, com ansiedades, com dúvidas, eu me joguei ali numa vida de oração
e que Deus, ele era tudo que eu tinha. Eu me vi longe dos meus amigos anteriores, distante da minha família, da igreja que eu cresci, e eu me apeguei ao Senhor ali e foi a melhor coisa que eu fiz. A oração já me tirou de crise de ansiedade, de quase depressão. Foi a oração que me arrancou desse lugar, porque na oração o Senhor ia pegando meu coração e desmembrando, sabe? E entrando mesmo, e mostrando o que estava de errado, trazendo luz. Com a palavra e a oração juntas, trazia a luz ao meu coração, mostrava o que eu estava falhando, mostrava o que eu estava errando. E ali eu me derramava aos pés do Senhor, pedia perdão pelos meus pecados, eu louvava a Deus, eu reconhecia quem Deus era. Então a oração, ore mais. Quer ser destinação espiritual? Ore mais. Quer ser destinação espiritual e não sabe como orar mais? Leia sobre homens de Deus que oram mais. Leia o livro do George Miller. Leia o livro do David Brennan. Assista uma pregação do Paul Washer sobre oração, do Charles Spurgeon. Leia sobre homens de Deus, assista homens de Deus que oram muito. Que eu tenho certeza que você vai ser encorajado, você vai ver. Se você só ir ler um livro, estudar a história de David Brennan, que orava 8 horas por dia, um cara que se entregou como missionário aos índios, que morreu ainda jovem, mas morreu tendo vivido uma vida intencionalmente para a glória de Deus, você vai ver a sua sensação, e a minha sensação quando eu vi foi, meu Deus, eu não sou nada. Como eu tenho que ser uma cristã melhor? Como eu posso crescer mais espiritualmente? Uau! E olha que eu tenho, gente, mais de 20 anos de cristã. Então, você pode sim sair desse lugar que você está, da estagnação. Tinha outras perguntas lá que eu não consegui responder, mas tentei aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Mas seja bem-vindo aqui, espero que essas dúvidas possam ter respondido também questionamentos seus. Se você tiver mais alguma dúvida, mande aqui também ou mande lá no Instagram, que talvez eu possa responder em outros vídeos também. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, de se inscrever, me seguir lá no Instagram e que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau!